Começar por agradecer, em primeiro lugar, ao Rui Sousa pelo convite pessoal, a mim, que já tinha sido antecipado há uns meses, e também à Fundação José Saramago. José Saramago, que, estava a dizer ali há pouco, tem um texto brilhante num dos livros da coleção dos clássicos da Afrodite, creio que é 70-71, não sei se ligado com os descobrimentos e as navegações, em que ele escrevia que agora, 1970-71, partem outros barcos para outros naufrágios, ou seja, era o possível em censura para dizer que os barcos partiam com os soldados e iam para outras tragédias e outras, ou seja, era um texto excelente, muito curto, apenas para lembrar isso, estamos na Fundação Saramago. Bom, isto foi um convite que o Rui me fez, eu lembrei-me obviamente de falar do cruzamento, que foi um cruzamento que não durou muito tempo, foi dramático, foi intenso, mas foi importante, sobretudo para o Ribeiro de Melo, entre o editor da Afrodite e o Luís Pacheco. Isto surgiu de uma investigação que fiz para este livro. Tinha uma edição anterior, um pequenino livro, uma monografia sobre os textos malditos, que sempre me pareceu uma edição disfuncional, ou seja, uma edição feita apesar de vontades ou contra-vontades de autor e editor, coisa que veio de facto confirmar-se até com um documento que depois mostrarei aqui, muito amavelmente cedido, a cópia cedida pela viúva do Fernando Ribeiro de Melo, a quem agradeço também. E depois avancei então para a investigação deste livro, que saiu há uns 10 anos e correu relativamente bem, por ser uma edição, apesar de ser uma edição micro-edição, correu bastante bem. Ainda há 2 anos consegui fazer um filme, mais ou menos, um palimpsesto, diria, sobre este livro, já exibido pela época. O Ribeiro de Melo e o Luís Pacheco, não sei se teriam conhecido, eu sei que o Pacheco está nas Caldas desde 64, mais ou menos, não é? Eu não sei se eles teriam conhecido em casa da Natália durante o ano de 65, não encontrei provas disso. Há, obviamente, a bomba do Kama Sutra, em 65, toda a gente fala, é uma péssima edição, horrível, com uma muito má tradução, uma capa horrível. Aliás, eu lembro-me de encontrá-la numa feira de ganharias a €1 e não me apetecer pegar nela, mas foi uma bomba, fez muito dinheiro ao Ribeiro de Melo, era um livro muito barato de produzir, que ele vendeu muito caro, e sobretudo mostrou vontade de chocar. E o Pacheco percebeu isso. Há uma carta dele, creio que é uma carta em setembro de 65, tenho de usar isto, peço desculpa, ao Ricardo Dassi, precisamente sobre essa edição, que ele achava que era uma obra de um aventureiro. Bom, o certo é que ele foi convidado para participar na antologia Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, que correu muitíssimo bem, foi o segundo livro da Afrodite. Correu bem editorialmente, correu mal em termos de perseguição judicial, policial e judicial. Está aqui a apresentação dele nessa edição, aliás, uma edição muito bem, muito cuidada, muito à Pauvert, que era um nome, era um grande editor francês que servia imenso de modelo. Aliás, há um livro muito bom do Artur Portela Filho, o Código da Hammurabi. Há uma cena de um jornalista a dizer que eu também quero fazer livros, eu vou fazer livros à Pauvert, ou seja, a ideia de que estava toda a gente obcecada para Pauvert, e, por incrível que pareça, apareceu este tipo do Norte muito novo. Isso era outra coisa interessante. Eles tinham uma diferença, creio, praticamente 14 anos, portanto, entre 25 e 41, acho. Não, 16 anos, não é? Ou seja, 25 e 41 dá 16 anos. Ou seja, era quase uma geração de diferença. E apareceu este tipo do Porto a conseguir fazer um livro com esta dimensão. O primeiro contacto entre eles direto é um telegrama de que eu nunca vi, não sei se o filho do Luís Pacheco terá ou não, o telegrama enviado pelo Fernando Ribeiro de Melo no início de fevereiro, meio misterioso, com aquela estenografia de telegramas, a que o Pacheco responde numa carta de
se não estou em erro, logo do início, logo no dia 2 de fevereiro. Esta que está aqui é uma carta do dia 25. São 3 cartas, 3 respostas, dia 25 e ainda uma outra a 3 de março. E são cartas muito interessantes. Ou seja, basicamente, o Ribeiro de Melo está a pedir colaboração para a edição da Filosofia na Alcova do Sade, está a pedir um prefácio, está a prometer-lhe total liberdade. Ele pode escrever o que quiser, que ele publica e paga, e ele pagou, e está até nos reservados da Biblioteca Nacional o recibo, 1.500 escudos por esse prefácio. E nas cartas o Pacheco, além de explicar um pouco a situação, o que é que há de fazer, parece-me tomar também a liberdade de aconselhar este jovem aventureiro. Podem ver partes em que ele descreve, de meio literário, tanto ingrato, em geral, como você teve êxito, está toda a gente à espera de um fracasso, não será para mim que você vai parar, não exagere, não se afobe, não me enerve, eu posso dizer-vos como é que acaba a carta, não me enerve, acho que é qualquer coisa como tenha calma, não é? Não vai parar, não exagere, não se afobe, não me enerve, ajude-me também um pouco, não crie dificuldades com o Odisseia, porque ele estava a preparar a Crítica de Circunstância, que seria o seu primeiro livro numa editora comercial. Portanto, este é o primeiro contacto entre os dois. Logo a seguir há uma carta dele para o Vítor Silva Tavares. Devo dizer, posso começar já com isto, que isto também é uma forma de lembrar o Vítor Silva Tavares, que morreu há poucos dias, anos. Sem o Vítor Silva Tavares, este livro teria sido, eu não digo impossível, mas teria perdido completamente a seiva. Foi o Vítor Silva Tavares que me deu esta cópia, feita pelo Pacheco, da primeira carta do dia 2 de fevereiro, que não estava até nos reservados, e deu uma cópia desta carta aqui. Poucos dias depois o Pacheco, este tipo mandou-me, quem é este? Eu já lhe disse, para ter calma, para esperar pelo vosso livro, pela Crítica de Circunstância, e é que ele volta a dizer, ou seja, aquela edição do Kama Sutra era abominável, mas a edição da antologia não. A edição da antologia era a sério. Parece-me estar aqui já uma relação não só do Pacheco escritor, mas do Pacheco editor com outro. Não esqueçam que o Pacheco era ainda um editor, apesar de já não ter o ritmo da década anterior. O Pacheco, curiosamente, foi um editor que começou a sério, como se começava antes, inscrevendo-se no Grêmio de Editores e Livreiros, não é? Ou seja, mais ou menos, procurou fazer as coisas certinhas, pagando, etc. Coisa que o Ribeiro de Melo nunca fez, zero. Nunca esteve ilegal do primeiro até ao dia 25 de abril de 1964. Havia aqui uma relação entre o editor, que era um editor, como editor literário, o Pacheco teria, até à escala dele, muito poucos concorrentes, ou seja, alguém que lançou Virgílio Ferreira, o Herberto Helder, a Natália. Em 1965 ele lançou o Homúnculo da Natália, um livro contra o Salazar. Ou seja, era um tipo ainda com uma grande coragem de editar, mas talvez tenha percebido que este tipo, este mais novo, vinha com uma outra energia, uma energia diferente. E de facto ele publicou um extraordinário prefácio, era o prefácio pró-Sade, não é? Mas não é a relação do texto com o Sade, é muito vaga. Era sobretudo um prefácio para avisar os leitores que o Portugal de 1966 não diferia muito do mundo ficcional do Sade. Aquilo que se acusava o Sade de ser ou de mostrar nos filmes, em termos de ação mental, estava entre nós. Nós vivíamos num país muito negativo, e é um texto absolutamente corajoso. Ele acusa um dos juízes, ele estava já com problemas, ele depois será preso em 67 por um outro problema das causas, ele já estava com problemas com a justiça, mas nesse texto menciona o nome de um juiz, Arelo Manso, e acusa-o de... Ou seja, é uma coisa absurda. E o Fernando Ribeiro de Melo não cortou, não disse, isto não se pode. Publicou. Okay? E isso o Pacheco nunca mais vai esquecer. É claro, a seguir há processos, não é? O Pacheco não está... Este é um detalhe do processo da antologia, que foi o que entrou primeiro, com as polícias. É um processo
orientado pela Polícia Judiciária, mas numa fase, aliás, os processos começam no verão de 66, quando começa, ao mesmo tempo começa o processo dos Baleirose. E como vocês sabem, o processo dos Baleirose é um processo que vai levar à demissão do Ministro da Justiça, que percebe que a Polícia Judiciária está a ser instrumentalizada politicamente pelo Governo e pela própria PIDE. Aliás, o Ribeiro de Melo, em 75, vai dizer que onde tinham estado os inspectores da Judiciária, já tinham posto os pés os inspectores da PIDE. Portanto, havia uma óbvia porosidade entre os dois, o que era óbvio, era muito negativo. Não é? Portanto, vai haver o processo da antologia. Este detalhe do processo da antologia é curioso, porque reparem que todos os réus têm uma boa situação económica e social, o único réu, o réu Pacheco, de modestos recursos económicos e socialmente de condição média. Ou seja, mesmo aí, separado geograficamente, havia também outras questões que o separavam dos outros réus. É claro, este processo vai demorar, este processo demora, há uma entrada num diário muito bom, o José Gomes Ferreira, que eu acho, com o Pacheco, é dos melhores diários que eu li de alguém ligado ao mundo literário. Infelizmente a Don Quixote não soube o que fazer no diário. Há uma entrada de um diário de José Gomes Ferreira, em 69, que acusa, de certo modo, a Natália de andar com jogos com o David Manuel Ferreira para ir adiando o processo da Natália. Isso é que termina em 1970, com condenações duras, as mais altas, Pacheco e Ribeiro de Melo. O processo do SAD, a que eu depois também dediquei um livro, porque eu acho que é um processo exemplar da vontade do governo de Salazar de castigar a Afrodite e fazer dela exemplo. No mesmo ano, por exemplo, no final do ano, a editora Minotauro, apenas para publicar uma peça de um ato do Cetal Monteiro, num livro chamado Peças em um Ato, a peça que foi considerada pelo Ministro da Defesa do Exército ofensiva ao Exército, apenas por isso ordenou que a PIDE fechasse a editora. De um dia para o outro, ou seja, era um ano complicado e Salazar usou a Minotauro para isso, para mostrar força, e usou a Afrodite também para mostrar nós podemos levar-vos a um processo, processar-vos, condenar-vos, e a coisa fica completa. É um caso único em todo o Estado Novo. O Estado preferia usar a censura a posteriori, em termos de edição de livro, com apreensões em livrarias, multas, etc., mas não tornar a coisa muito pública. Tinha havido o processo, a tentativa de processo, ao quando os Loibos Uvam do Aquilino, que não tinha corrido bem ao governo, por causa de uma recessão internacional da defesa do Aquilino, e esperar-se-ia um pouco mais comedimento do governo. É claro que a guerra colonial mudou completamente isto, portanto, o governo tornou-se muitíssimo agressivo. E neste caso, é um caso exemplar. Eu dediquei um outro livro, uma edição, publiquei um texto do Aníbal Fernandes, muitíssimo bom, que inclui a única entrevista que alguém fez ao Ribeiro de Melo sobre tudo isto, que é uma coisa incrível em Portugal, e depois um texto a analisar este processo, que é um processo muito esquecido, em que estavam essencialmente 4 réus. Não está o quinto, porque o quinto suicidou-se, o ilustrador do livro, o João Rodrigues, suicidou-se e tirou-se de uma janela. Há quem diga que não foi apenas por causa disto. Eu acho que foi, em parte, bem por causa disto, porque ele suicidou-se depois de perceber que tinha que comparecer no tribunal. Portanto, os únicos réus que compareceram no tribunal foram o Ribeiro de Melo e o Herberto Helder, que está nisto por uma questão absolutamente ridícula. Ele nem sequer assinou a tradução. Aliás, um dos temas dessa correspondência de fevereiro entre o Pacheco e o Ribeiro de Melo é isso. O Pacheco também fica confuso, mas que raio, o Herberto não quis, se não queria, porque é que assinou, porque é que... Bom, a tradução foi montada e foi feita por um jovem chamado Manuel Calado Trindade, que era um pobre estudante aqui em Lisboa, e que foi imediatamente recambiado, metido num quartel, recruta, e mandaram para a guerra colonial. Portanto, o Pacheco estava nas Caldas, os únicos que foram às sessões, e algumas sessões bastante duras, foi o Ribeiro de Melo e o Herberto Helder. Que o Ribeiro de Melo nunca tenha contado esta história, acho uma coisa extraordinária, não sei. O Herberto, creio que era um pouco mais comedido nisto. Eu folhei a biografia
que saiu há pouco tempo, do João Pedro Jorge, a ver se encontrava alguma coisa de novo, não me parece. Ou seja, ele, creio que se manteve calado praticamente durante todo o processo. E aqui, lá está, um detalhe também das condenações. Foi um processo muito rápido, terminou em 1967, em meados. O Ribeiro de Melo ainda tenta, que é uma coisa completamente louca de fazer, um recurso de uma condenação do Tribunal Plenário, porque o Tribunal Plenário é um tribunal político. Lá está, ou seja, era um tribunal a que se chegava através de uma investigação da PIDE, que era uma polícia política. O processo foi encoberto por uma suposta legalidade da polícia judiciária, mas não tinha. E ele, meio louco, vai fazer um pedido de recurso claro, que responde-lhe com uma nega, não é? E claro, ainda se queimavam livros do SAD na Guiné-Bissau em 1970. E é um processo totalmente, que descreve totalmente o modo como o governo português via as edições. E o Pacheco está lá, obviamente está lá no meio. Antes disso, ele ainda publica na Afrodite, creio que são os namorados, se estou lembrado, portanto, ele vai lá comprar, o Melo vai às Caldas e compra-lhe os direitos, e o Melo na altura pagava bem, e pagava, ou seja, mais tarde, uma década depois, as coisas começaram a correr bastante mal, e publica, e esta edição deixa o Pacheco particularmente satisfeito. É depois que ele escreve numa carta ao Aires Pereira, em 7 de abril de 66, que fala do Melo como um editor corajoso, como eu em tempos fui. E numa carta ao Cesarini, diz mesmo que é certo que ele fez em poucos meses o que eu não conseguia em 20 anos. Ou seja, ele não estava só contente com esta edição, o facto de aparecer com o Almada na capa, com o amigo, o Manuel de Lima, com o Sá Carneiro, mas com a coragem do Ribeiro de Melo. O Ribeiro de Melo, em 66, publica consecutivamente 6 ou 7 livros. Sempre consecutivamente proibidos. E o Joaquim Raymond Palhares, que era o leitor, dentre os leitores da censura, o chefe dos leitores, chega a escrever uma nota em que este tipo está a lançar uma insólita ofensiva de corrupção. Ou seja, e o Pacheco acho que percebeu estar ali com aquele tipo que talvez fosse, para além dos problemas que ele já tinha, não é? Por isso é que eu falo, criei o título desta apresentação como da coroação ao corte. É claro que não houve propriamente uma coroação, mas houve o facto de um editor experiente e que era tido como um editor muito corajoso numa área marginal, estamos a falar de pequenos editores, percebeu que havia um novo pequeno editor. E até o facto de ter publicado a Natália, que era uma autora do Pacheco e publicado daquela forma, terá feito com que o Pacheco tenha visto nele como espelho. Eu não digo um continuador, mas um editor de quem se podia dizer, e isto é uma recensão à antologia do Conto Abominável, em 1969, na revista que era publicada em Luanda, a Notícia, em que é a primeira resenha, a primeira crítica literária do Pacheco a um livro da Afrodite, numa altura em que ele já estava, creio que no Limoeiro, já tinha saído das Caldas, estava a tentar acertar um pouco a vida. O Ribeiro de Melo era o Pauvert português. Isto era quase uma colocação de uma coroa que era importantíssima. À altura em que o Pauvert ainda era um editor independente, enfim. Bom, é uma fase. O Vítor Silva Tavares entra aqui, não a propósito. O Vítor Silva Tavares fez o prefácio desta antologia do Conto Abominável, um extraordinário prefácio também, ao nível do Pacheco para o SAD. O livro é proibido. E depois prepara uma edição muito cuidada do Libertino, Passei em Braga, não é? O Seu Esplendor, acho que é o título espanhol. É idolátrica, exato, Braga é idolátrica. O Seu Esplendor, já não com o erro ortográfico em esplendor, uma edição extraordinária, pequena, paga praticamente pelo Vítor Silva Tavares, com um desenho do Carlos Ferreira, que era um dos desenhadores que ele tinha trazido para o Diário de Lisboa, que é um retrato do Luís Pacheco. Eu, por acaso, num leilão, eu espero que seja original, portanto, eu acho que tinha todas as condições, consegui comprar este desenho, porque os leiloeiros
graças a Deus não incluíram nem o nome de Luís Pacheco, nem Libertino, nem nada, houve muito pouca gente que foi. É um desenho muito pequenino, mas que revela um talento notável. Ou seja, a contraponto já não estava, começava a estar sem condições de publicar. Ele começa depois aquela fase de Massamá muito caótica, difícil, mas tinha este apoio do Vítor Silva Tavares. É claro que começa aqui uma fase de afastamento. É preciso que se diga que o Ribeiro de Melo, que está muito associado a Natal possivelmente até, e essa associação até indireta trouxe o Pacheco, foi um grande editor, apesar da Natália e até apesar do Pacheco. Eu acho que ele foi um grande editor, sobretudo entre 69, 68, 69 e 75, 76, e nesses anos o Pacheco e a Natália praticamente não entram no catálogo. Ele conseguiu sozinho, com um escritório que era uma mesa do Brasileiro do Chiado, ouvindo conversas, atraindo contactos, criar um catálogo absolutamente espantoso, notável, até em termos gráficos. Algo terá acontecido, o Rui falava ontem daquela questão da prisão, a falta de apoio da Natália como testemunha para evitar. Há aquelas conversas de uma tentativa ou é uma sugestão que ela deu de entrega de um dos filhos dele à Casa Pia, que ele não gostou. Há também aquele mito de que ela se teria, enfim, tirado, ou teria feito um avanço erótico à esposa do Pacheco. Ou seja, há ali tudo aquilo está criado um mito, mas houve de facto um corte, uma birra séria entre ele e a Natália, que é revelada à clé, não é? Ou seja, é um texto à clé, em 1971, nos exercícios de estilo, um texto chamado Exercício de Estilo, o caso das donas e donzelas arrebatadas, em que o nome da Natália aparece coberto por outro, mas o nome do Ribeiro de Melo não. Uma das personagens tinha barba de Chiba Ribeiro de Melo, seja, na verdade, aquele que diz que é editor. Talvez fosse, e talvez ele associasse o Ribeiro de Melo à Natália. O Ribeiro de Melo era um dos frequentadores do Salão da Natália em meados dos anos 60. Também é verdade que ele se calhar estava esquecido que em 68, quando ele, nesta altura, o Pacheco já estava às avessas com o Cesarini, numa polémica entre o Virgílio Martinho e o Cesarini, por causa de uma suposta censura do Cesarini, a uma referência aos textos locais, qualquer coisa a ter a ver com esse tipo, no Jornal de Letras, o Virgílio Martinho acusou o Cesarini. O Cesarini responde com um folheto que começa com o Pacheco cretino, e em que escreve uma coisa autêntica, fala muito mal da associação da edição do SAD, porque teve das mãos de uma autêntica associação de malfeitores, que promoveu a primeira e já agora única edição mundial idiota da La Philosophie du Boudoir de Sade. Ora, o Ribeiro de Melo, que nem podia, porque já tinha sido condenado, isto em 68, e estava à espera de um outro julgamento que fosse condenado, não se conteve e reagiu com um folheto chamado As Avalanches do Cesarini, atacando o Cesarini, mas defendendo-se a ele e justificando aquilo que fez com a edição do Sade, que de facto não foi uma boa edição, mas lembrou o Cesarini que era um bocado esquisito estar a falar em malfeitores. Era uma estranha maneira de um surrealista, ainda que classificar quem incorreu em processo crime levantado pelo Tribunal Plenário de Lisboa de malfeitor. Como se para o Cesarini fosse mais grave fazer um mau livro do que ir ao Tribunal Plenário em plena censura. Isto é perfeitamente, é dos poucos exemplos de uma autodefesa de um editor, e indiretamente também defesa do Luís Pacheco. Talvez o Luís Pacheco se tivesse esquecido disto, em 71, porque de facto há aqui uma nota há um afastamento, não é? Esta é outra nota curiosa, é uma entrada do Diário Remendado, um diário que ele escreve em Massamá, nos anos 70. A entrada, creio que de 12 de... Esta é a imagem 13, a entrada de 12 de agosto de 72, em que ele, na preparação do livro extraordinário, que acabou por ser o Pacheco vs Cesarini, publicado pela Estampa, estamos a falar de uma fase em que o Pacheco
depois daquela edição da Crítica de Circunstância que foi praticamente posta de lado, ou seja, o Vítor Silva Tavares conta mesmo que foi um livro destruído pela própria editora com receio de apreensão, que é uma coisa absolutamente incrível, e diz-vos um pouco o que era naquela altura, 66, 67. A estampa torna o Pacheco, de repente, um escritor famoso. Publica-lhe 2 livros e publica-lhe o Pacheco Versus Cesarini. E nesta entrada, em 72, ele admite retirar desse livro, não sei se por começar a não gostar do Ribeiro de Mel, mas decidiu retirar um grande conjunto de correspondência com o Mel que explicaria os processos da antologia, do Sade, que é uma pena, não é? Enfim, não, esperemos que seja encontrável aí. Eles já andaram isso. Eles já andaram aí, não sabem onde é que estavam. Pois, exatamente. E de facto, isto também prova um pouco o afastamento que tem, isto já é um pouco posterior, quando vem a Revolução, em 74, o Melo mostra ainda um grande interesse em publicar, ou voltar a publicar. Pacheco, que em maio de 74 assina um contrato para os textos malditos, um livro que reunisse os textos proibidos, etc., os textos não publicados porque seriam proibidos, etc., um reencontro com essa gaveta do Luís Pacheco. O certo é que a edição tornou-se praticamente impossível, também um pouco talvez pelo modo da vida um pouco caótica do Luís Pacheco na altura, e foi demorando. Em 76, não sei se por isso, por essa aversão, também por algo que teve a ver com, eu creio que irá a seguir, não, algo que teve a ver com o único texto original desse livro, dos Textos Malditos, seria um interrogatório, ou seja, uma série de perguntas com respostas do Luís Pacheco, a que o Ribeiro de Mel chamou inquérito inquisitorial. E havia aí, e o Pacheco percebeu, havia uma intenção de criar um boneco, de vender um boneco do escritor maldito, aproveitando a liberdade recentemente reconquistada em Portugal, para levar a coisa um pouco para níveis um pouco escatológicos, quiçá pornográficos, enfim, e talvez demasiada exposição que o Luís Pacheco não estava disposto a conceder. Restam as respostas, estão-nos reservadas na Biblioteca Nacional, que de facto mostram uma crescente impaciência do Pacheco, apesar ainda de alguns elogios sobre o que tinha sido o Ribeiro de Mel na década anterior, mas o novo Ribeiro de Mel não parecia ser do gosto do Pacheco. E ele de facto publica este texto no Diário Popular, 26 de fevereiro de 76, com o título O Galimar da Rua de Emenda. O Galimar é uma troca de palavras irónica com Galimar, não é? Para ele, o novo Galimar, ou seja, um pequeno editor, mas com a ambição de um grande editor como Galimar, já não era o Ribeiro de Mel, já não podia ser, era o Vítor Silva Tavares. E aí, etc. E ele explica aqui, não se puder, já havia, que era o Ribeiro de Mel, Ribeiro de Melro, se em tempos do fascismo, como a coragem ninguém teve, foi no campo editorial contestatário, verificamos que perdeu de toda a Tramontana, acusam de edições comercialoides, etc. É preciso não esquecer que o Ribeiro de Mel era um editor muito astuto, por exemplo, nesta altura estava já a publicar os livros antissoviéticos, porque aproveitou os acordos de Helsinki em 75, que obrigaram a União Soviética a abrir um pouco, e começou a publicar. Ou seja, em termos editoriais, era perfeito, era exatamente isso que eu queria dizer, e foi ganhando algum dinheiro. Mas o Pacheco não via isso com essa. Aliás, talvez até o desligamento do Mel de uma edição essencialmente literária. E o Mel nunca foi um editor literário, ao contrário do Pacheco. Portanto, aqui havia uma retirada da coroa e uma colocação da coroa na cabeça do Vítor Silva Tavares. Esta é a tal carta que prova a dificuldade extrema de publicar os textos malditos. No mesmo ano de 76, uma carta, uma intimação do Mel ao Pacheco para entregar rapidamente as provas revistas com a intervenção, com o intermédio, com a mediação diplomática do Vítor Silva Tavares, que é importantíssimo,
acompanhou os dois homens até ao fim. O Melo, literalmente até ao fim, foi o maior credor do Franco Ribeiro de Melo, e o Pacheco até quando pôde. Eu conheci o Vítor Silva Tavares pela primeira vez na apresentação da biografia do João Pedro Jorge, em que ele conta a história do memorando de Mirabelange, a história caótica, que é um excelente livro, um livro notável. Era um homem com uma paciência de santo, e aqui teve que se ter entre dois narcisistas, entre dois galos, não é? E esta é a prova, de facto, da edição do Peitos Malditos, que é o último livro. Aqui está, numa das respostas, as poucas que restam ao inquérito inquisitorial, uma última homenagem, que ele não esquece, ele não esqueceu aquela coragem incrível de publicar aquele prefácio em 66, portanto, ainda estava, mas as relações deles estavam de facto dadas. O resultado parece-me extraordinário. Há pouco morreu o Eduardo Batarda e eu fiquei a pensar se ele tivesse trocado e tivesse entregado ao Batarda este livro e a antologia de poesia erótica latina ao Henrique Manuel, se não teria sido o Batarda. Acho que era um ilustrador perfeito para o Luís Pacheco, perfeito. Não sei se teria sido talvez melhor, mas conseguimos uma capa notável. Este desenho é absolutamente perfeito. Não sei onde estão estes originais, não sei, não estão com a viúva do Ribeiro de Melo, não estão com os grandes, nunca os vi em leilões, enfim, mas são uma série de desenhos notável. É claro que a coroa do Vítor Silva Tavares não durou muito tempo, como vocês saberão. A edição do Corpo Luxo e Obra, não é? do Herberto Helder em 77 ou 78 foi totalmente pirateada pelo Luís Pacheco, incluindo a capa, e é por isso que eu acho que os editores piratas hoje deviam olhar para trás para ver como é que se faz realmente uma edição pirata. E depois há uma história muito curiosa que ele contou, o Vítor Silva Tavares, que retrata um bocadinho um certo ar meio indeciso. O Herberto Helder ficou furioso com aquilo, queria processar o Pacheco a toda a força, e o Vítor Silva Tavares, então força, estavam a comer um bife do Tony dos Bifes, então força, vamos ali à judiciária, ali, concordo, vamos lá, vamos pôr uma caixa. E à medida que iam caminhando, ele percebeu que a vontade do Herberto Helder estava a ficar amaciada e estava para aí. E teve que ser o Vítor Silva Tavares a entrar e a fazer. Pronto. Ou seja, é uma relação que claro, há depois, o Pacheco, por exemplo, tem, já naquela fase comercialona do Melo, há uma muito divertida dele. O Melo publica as 50 posições, que é um livro exatamente como vocês estão a pensar, 50 posições, mas falo de uma forma extraordinariamente bem feita. É um livro notavelmente bem feito. Quando podia não ser, era uma altura em que a pornografia entrava por todo lado, ele podia ter exagerado aquele livro, mas não o fez. E o Luís Pacheco, numa crítica ao livro, que poderia ser irónica, porque há quem diga, eu não sei se está na crítica, foi uma história que me contaram, que ele dizia que quando viu um livro chamado 50 posições, achou, olha, o Melo publicou um livro de 50 crónicas do Eduardo Prado Coelho. Porque o Eduardo Prado Coelho tinha a minha posição sobre isto, é a minha posição sobre isto. E a pessoa pega na crítica e pensa que o Luís Pacheco vai gozar com o livro. Não, o Luís Pacheco diz, isto é o que é, mas é extraordinariamente bem feito. E nisso ele tinha, de facto, o Luís Pacheco, ainda ontem falaste daquela questão do que diz Moleiro, foi o primeiro a perceber. Depois ele até disse que sim, eu não descobri um escritor, descobri um livro, não é? Ele tinha uma capacidade notável de ver, ou seja, mesmo odiando, mesmo já não gostando do Ribeiro de Melo, percebeu-se que ele ainda ia fazendo algumas coisas, não é? É uma relação curiosa que termina aqui, neste livro. Era isto. E foi por uma bela forma de terminar com o tal texto. Porto Lisboa, Lisboa. Exatamente, Porto Lisboa, Lisboa.